Eu vejo que, nos últimos 100 anos, a gente já está procurando cuidar da parte de dentro, mesmo que seja materialmente. A gente já não está escolhendo melhor os nossos alimentos? Pessoal do Facebook, boa noite. A gente está meio atrasado aí com vocês, tá? A gente não procura escolher melhores alimentos? Nós não praticamos exercícios físicos para que a gente possa ter um interior mais harmônico, mais equilibrado, mais belo? Ainda é físico, ainda é material. É algo que muitas vezes a gente não vê, mas que nós estamos trabalhando para melhorar esse interior, para equilibrar esse interior, para embelezar esse interior. Ah, Silvana, embelezar o quê? Embelezar as células? Embelezar o coração? Embelezar o rim? Embelezar o fígado? Sim! Uma vez eu fui a um médico de rim, gente, nefrologista. Aí ele falou assim, nossa, que rim bonito! Aí eu falei, uau, meu rim é bonito, né? Aí, para ele que é especialista, show! Porque ele falou assim, não, Silvana, porque tem uns rins aí que é tudo meio murchinho às vezes, né? Não é tão bonito assim. Aí o cardiologista pode chegar para aquele atleta e falar, uau, que coração lindo! Aquele coração robusto, que não tem gordurinha, não tem nada, aquela pessoa que pratica as atividades físicas. Vocês observam que a gente está caminhando para começar a embelezar por dentro? A gente já está começando a embelezar aquilo que a gente não vê. Às vezes a gente está embelezando para ficar com o exterior bonitão, para dar uma emagrecida, tirar o pneuzinho, aquela coisa toda, outras pessoas não. Elas já estão preocupadas com a questão da saúde, da qualidade de vida, de viver melhor por mais tempo. Né? Nós já estamos trabalhando nesse sentido. Mas não é só isso. Há necessidade de que a gente embeleze aquilo que está com a gente, onde quer que a gente for. Ou seja, nós mesmos. Esse corpo não somos nós. Esse corpo é uma roupa que eu uso enquanto eu estou aqui. Eu preciso dele para poder ficar aqui nesse planeta. Sair do planeta, troco de roupa. Mas eu continuo sendo quem eu sou. Eu falo que é igual roupa de mergulho. Já viram aqueles mergulhadores? Não, quando eles vão entrar no oceano, eles não têm que ter aquela roupa de mergulho? Eles são aquela roupa de borracha? Não. Eles são o que está lá dentro daquela roupa de borracha. Saiu do oceano, né? Tira aquela roupa e vida que segue. Tudo bem, pessoal? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Né? Hoje é o dia das perguntas, né? Faço uma pergunta para vocês. De que maneira, voltando à pergunta lá do começo, a gente pode embelezar a nossa alma? A gente não falou que a beleza é a harmonia, é a satisfação, né? É a alegria, é o bem-estar, quando nós vemos, ouvimos, tocamos alguma coisa? Ok. E é mais prazeroso, agradável, harmônico conversar com uma pessoa que berra ou uma pessoa que usa um tom de voz mais tranquilo e ameno? É mais prazeroso, harmônico, ficar ao lado de uma pessoa que é paciente ou de uma pessoa que perde as estribeiras de tudo quanto é jeito? Qualquer coisa já é motivo para a pessoa chutar cachorro no meio da rua, gritar, espernear e tudo mais. O que é mais agradável é ficar ao lado de uma pessoa que é compreensiva e tolerante ou aquela pessoa que solta críticas para tudo e para todos? Tem sempre um motivo para criticar alguém. Entra num lugar, já vai procurando defeito. É agradável ficar ao lado de pessoas assim? Ou é agradável ficar ao lado de pessoas que para cada problema busca uma solução? Porque tem gente que em cada solução procura um problema. Está tudo muito bem, mas a pessoa chega e vê uma situação totalmente negativa em relação a tudo isso. É agradável ou é desagradável? Eu tenho mais um aqui na minha lista. Trouxe uma cola, né, gente? Porque às vezes a gente não se embeleza muito não, né? Uma outra situação. É mais agradável ficar ao lado de alguém que é humilde? E a humildade, não estou falando de pobreza não, gente. Estou falando daquela pessoa que realmente ela sabe que não sabe tudo, porque a gente sabe que não sabemos, nós não sabemos de tudo, muito pelo contrário. Tem aquela máxima, só sei que nada sei. Ou o arrogante, aquela pessoa que sabe tudo. Você vai falar assim, nossa, esse relógio aqui, bacana, trocaram o relógio, porque trocaram o relógio, viu, gente? Trocaram o relógio e tal. E não, porque esse relógio ele é feito pelas freiras cegas da montanha de não sei... Para. É difícil você manter até um diálogo. A pessoa é sempre a dona da verdade.
E quando a pessoa ainda por cima é egoísta, só pensa nela. Porque existe uma diferença entre bem e mal. Está lá no livro Ação e Reação. Uma das melhores definições do bem e do mal que eu já ouvi. O que é o mal? É alegria, paz, segurança, educação, prosperidade só para você. E o que é bem? É alegria, segurança, paz, prosperidade para todo mundo. Quando nós queremos tudo de bom, de belo, de harmônico, de próspero só para a gente, nós estamos sendo o quê? Egoístas. Muitas vezes é assim que nós agimos, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Estamos sendo pessoas belas, nesse sentido? É agradável a convivência? É harmônica essa convivência? Muitas vezes a gente exige tanto dos outros, mas nós não oferecemos o nosso perfume para ninguém. Tem um poema muito bonito que chama Almas Perfumadas. Se der tempo eu vou ler um trechinho aqui para vocês. É um poema moderno, né, que fala sobre o perfume que nós podemos exalar na vida das pessoas. Porque muitas vezes o que nós exalamos não é um bom odor. E todas as vezes que as pessoas se lembram da gente, que tipo de recordação elas vão ter? É algo agradável? Ou é algo que não é nada agradável? Poxa vida, quando eu vejo esse quadro, belíssimo, inclusive pintado pela Valdelice Salum, que vai estar aqui no dia 10, né? Quando eu vejo esse quadro, é algo belo, que enche os meus olhos, enche o meu coração de alegria, e todas as vezes que eu me recordar desse quadro, eu vou ter belas recordações. Pense no sorriso de um bebê. Tem coisa mais fofa, aquele sorriso vazio que não tem dente nenhum, né? Nos traz alegria, nos traz beleza, nos traz paz. Eu quero lembrar de alguma coisa boa, lembro do sorriso dessa criança. Eu vejo as flores, gente, e pode ser a margarida, aquela flor mais simples que nós encontrarmos. Isso é o belo. E se nós tivermos olhos para ver, nós estamos cercados de tanta beleza ao nosso redor. Mas muitas vezes nós nos amarguramos tanto diante da vida que nós ficamos enceguecidos. Nós ficamos cegos para a beleza da vida. Nós ficamos cegos para o bom dia que um anônimo dá. Já viram isso na rua? Aqui em Mogi ainda acontece isso, graças a Deus. Você está andando na rua, está cada vez mais raro, mas um desconhecido te dá bom dia. Se a gente está meio azedo, se a gente não está com a alma embelezada, o que a gente faz? Eita, tá doido? A gente já afasta essa gentileza que as pessoas deram. E às vezes é esse bom dia que pode nos resgatar daquele nosso lado sombrio que a gente tem, né, gente? Todo mundo tem um lado B, né? O que a gente precisa fazer é essa luta constante para que nós possamos sair desse tormento todo. E isso é um exercício constante que nós vamos fazendo. Ao lado de quem nós gostamos de estar? Que tipo de pessoa é agradável? Tá. Façam essa reflexão. É gostoso estar ao lado de qual tipo de pessoa? É gostoso estar ao lado de alguém que bota a gente para cima, poxa vida. E mesmo que essa pessoa não fale nada, sabe aquela pessoa que tem aquele olhar doce, aquele sorriso amável? Não é gostoso estar ao lado de uma pessoa assim? Nós somos esse tipo de pessoa? Ui. Nós queremos que sejam conosco, mas nós queremos fazer isso para com os nossos semelhantes? Nós temos um bom olhar para o mundo, os olhos bons e os olhos maus. É um exercício constante de autoconhecimento, porque muitas vezes nós vivemos na ilusão. Vivemos numa ilusão muito grande. Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim, Silvana, não tenho tempo para essas coisas não. Eu trabalho demais, é muito corrida a minha vida, né? Difícil esse negócio aí de ficar embelezando, né? Mal tenho tempo de pintar meu cabelo. Eu vou ficar tendo tempo para embelezar a minha alma? Isso dá muito trabalho, requer muito tempo, muita disciplina, muita dedicação. Ué, gente, o dia tem 24 horas para mim. Tem 24 horas para você, Maurílio? Sim. Tem para você, Leni, 24 horas?
Para o senhor, Sr. Josafá, tem 24 horas? Pessoal do fundo, o dia tem 24 horas? Então é 24 horas para todo mundo. Todo mundo consegue fazer. Com um pouquinho de esforço, um pouquinho de disciplina. Olhar para dentro e observar, poxa vida, de que modo eu posso me embelezar hoje? De que maneira eu vou embelezando a minha alma no dia de hoje? Que outro olhar eu posso ter dentro da minha casa? Porque a gente começa de onde, gente? De onde que nós começamos esse processo de embelezamento? Primeiro eu vou embelezar a minha casa ou vou embelezar a casa do vizinho? Embelezar a minha casa. Esse é um processo de amor próprio. Primeiro eu cuido de mim, depois eu vou estendendo tudo isso ao meu próximo. Aquelas pessoas que estão ao meu redor. Algumas pessoas podem chamar isso de egoísmo, mas não é amar ao próximo como a nós mesmos? Se eu não estiver bem, como é que eu vou querer oferecer o bem para o outro? Muitas vezes a gente está aqui falando, essa palestra é para fulano, hein? Cicrano que deveria estar ouvindo, hein? Não, isso aqui é para nós, para todos nós, sem exceção. Precisamos observar que nós precisamos de carinho, de cuidado, de atenção, assim como o outro também precisa. Mas esse carinho, esse cuidado, essa atenção, nós podemos oferecer para nós mesmos. Nós podemos nos tratar com carinho, com cuidado, com atenção. Nós podemos ter essa disciplina para conosco, esse olhar doce para conosco. E assim, sucessivamente, nós vamos tendo isso em relação a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A vida vai se tornando mais leve. Muitas vezes a gente coloca para nós algumas imposições de que não dá tempo, eu não consigo, dá muito trabalho e tudo mais. Eu tenho que trabalhar muito. Todos nós precisamos trabalhar, mas muitas vezes a gente precisa refletir. O que está motivando esse excesso de atividades que eu desenvolvo? Muitas vezes nós nos iludimos acreditando que nós precisamos realmente ocupar tantas horas do dia com um trabalho remunerado. Precisamos de dinheiro, vivemos no mundo material. Porém, será que precisamos tanto assim que nós não conseguiríamos separar um tempinho para nós? Para o nosso embelezamento, fazer uma boa leitura, orar, porque quando eu faço uma prece, eu higienizo a minha alma. Vou limpando aquela chuveirada que a gente vai dando. E vamos entrando em sintonia com o que existe de belo onde? No universo. Tem uma música, eu acredito que seja uma música protestante, evangélica, que fala que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E aí muitas vezes a gente se esquece que nós somos filhos de Deus, que nós temos essa centelha divina dentro de nós, que todos nós temos essa beleza, está lá. Mas nós precisamos fazer o quê? É plantinha, gente? O que eu faço com a plantinha? Largo lá? Não, eu preciso ter esse cuidado constante com essa plantinha. Essa plantinha precisa de atenção, precisa de carinho. Essa plantinha precisa de cuidado, precisa de água, precisa de adubo. Traduzindo isso para esse nosso processo de embelezamento, o que é? É a paciência, é o bom ânimo, é a disciplina, é a perseverança. Não deu certo agora? Tenta de novo. E não deu certo de novo? Vai mais uma vez. Mas nós somos muito imediatistas. Não deu certo 2 vezes, a gente já larga de mão. Se fosse assim, nenhum bebê andaria. Quantas vezes um bebê tenta sentar? O bebê tenta sentar 80 vezes. Se ele não consegue, na 80ª vez, ele desiste. É assim que funciona? Não, ele vai tentando até firmar. E engatinhar? Quantas vezes o bebê tenta engatinhar? Engatinhar ele já tenta umas 137 vezes. Se ele não consegue, ele para. É assim, gente? Não. Quantas vezes forem necessárias. Na nossa abertura, tem uma breve lição que o Sr. José até leu para a gente, que vinde a mim os pequeninos. Muitas vezes nós precisamos tirar essa arrogância de quem acha que sabe, mas não sabemos nada, para que nós
Façamos como as crianças. Tenhamos essa alegria de aprender, essa alegria de viver. Compreendamos que a dor tem hora certa para acabar, gente. Vocês já pararam para pensar? Todo sofrimento, toda dor tem hora certa para acabar. Vai passar. E a gente fica. Sabe por quê? Porque nós somos eternos. A dor passa, mas a gente fica. E a dor, o sofrimento, o que é? Nada mais é, nada menos do que um sinal de que alguma coisa não está legal. O que é a febre no nosso corpo? Eu já falei isso aqui. A febre é indicativo de que alguma coisa não está funcionando bem. Bati o dedinho, porque a gente só bate o dedinho, né? Do pé, na quina da mesa. Dói? Dói. Mostra que alguma coisa não está bem. A dor é o indicativo que nós não estamos no nosso processo de equilíbrio, de harmonia, de beleza. Então, nós precisamos trabalhar para que nós possamos reorganizar a nossa rotina, a nossa rota. E isso não tem nada a ver com o tanto de dinheiro que a gente tem no banco, com o tamanho da nossa despensa. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, muitas vezes, com a quantidade de problemas que nós temos. Porque muitas vezes as pessoas estão com um caminhão de problemas, mas elas ainda saem espalhando perfume onde quer que elas estejam. Enquanto outras pessoas, se nós formos observar, elas têm uma vida mais confortável e elas saem espalhando pedradas pela vida. E um perfume, nada bom. Um aroma, nada bom. Nós não podemos esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para que nós nos embelezemos. É justamente nessas circunstâncias que são aparentemente desfavoráveis que nós vamos encontrando o nosso equilíbrio. Está doendo porque está errado. E por que a gente não se mexe? Porque a dor ainda não é tanta, né? Está doendo para a gente reclamar, mas não está doendo para a gente levantar. É o prego na cadeira. Vamos imaginar que está todo mundo aí com as taxinhas, tudo para cima, na cadeira. Eu estou de pé, não está doendo, mas vocês tudo aí, está tudo doendo. Sentou na taxinha. Ai, está doendo, está doendo, está doendo. E a gente reclamando que está doendo. A gente reclamando que está doendo. Muitas vezes a gente não levanta, porque dói para a gente reclamar, mas não dói para a gente levantar. Na vida é exatamente a mesma coisa. Dói para a gente reclamar, para falar mal, para praguejar, para arrumar culpado, para nós sermos as eternas vítimas, mas não dói a ponto da gente querer levantar e mudar. Tem uma passagem do livro Paulo e Estevão, um romance belíssimo, recomendo que todo mundo faça a leitura, que tem o encontro de Gamaliel. Gamaliel é um cara top, grana, né? Foi mentor de Paulo de Tarso, um homem extremamente honrado, já tinha uma certa idade, extremamente respeitado, né? E aí ele vai lá na tal da Casa do Caminho, reduto dos primeiros cristãos. Vai ver como é que é esse negócio. Ele começa a se interessar pelas ideias cristãs e tal, né? Acha bem interessante aquilo que os discípulos têm escrito sobre Jesus. Beleza. E aí, quando ele entra lá na Casa do Caminho, ele está olhando as pessoas, porque a Casa do Caminho recolhia muitas pessoas que estavam nas ruas, né, doentes, com lepra, muitos, abandonados pela família, porque naquela época tinha lepra, era abandonado, né, gente? A família ficava com todos os bens materiais e a pessoa ela era descartada. Melhoramos, olha que beleza. Nós já estamos numa posição muito melhor nos dias atoais. E aí está lá Gamaliel na Casa do Caminho, fazendo uma verificação, entendendo como é que funcionava lá, o trabalho de dedicação, de caridade de todas aquelas pessoas. Na hora que ele olha assim de lado, ele fala, Samônio? Não acredito você está aqui. Gamaliel, e aí os dois eram antigos conhecidos. E aí o Samônio, doente, desprezado pela família,
acabou encontrando recursos de sobrevivência, de cuidado, de atenção, lá na Casa do Caminho. Né? E aí o Gamaliel chega e fala assim, ó, Simone, muito legal essas ideias aí de Salvador, de Jesus, mas Salvador, né, e tal, difícil de acreditar, esse negócio de dar outra face, de me libertar dos bens materiais. Aí o Samônio fala, olha, se eu estivesse na sua posição, eu também duvidaria do Salvador. Se eu tivesse uma situação confortável como você está, poder, né, porque tinha poder, saúde, família, recursos materiais, eu também não ia acreditar nessa história de Salvador. Mas para quem não tem nada, para quem perdeu tudo, acreditar no Salvador é a única esperança que nos resta. Por isso que eu creio no Salvador. E Ele fez diferença na minha vida. Quando eu me vi sozinho, quando eu me vi desvalido, aí sim, foi o Salvador, Jesus, que estendeu as mãos para mim através de todos esses trabalhadores do bem. Então, muitas vezes, a gente reclama das situações da nossa vida, mas são exatamente o caminho que vai nos levar a essa renovação que nós precisamos. E que vai nos ajudar a irmos embelezando a nossa alma, porque nós vamos observar a vida através de outro ângulo, através de outra maneira, observando que aquilo que tirava o meu sono é irrelevante. Acumular tantos bens materiais é irrelevante. Eu preciso ter uma vida confortável? Ótimo, é extremamente importante sermos previdentes. Mas desde que isso não tire o meu sono e não me tire do foco. Porque o nosso foco aqui não são os bens materiais. O nosso foco aqui é embelezarmos a nossa alma. O nosso foco aqui é nos tornarmos pessoas melhores. O nosso foco aqui é deixarmos perfume na vida uns dos outros. Imagine que coisa maravilhosa o dia que a gente não estiver mais encarnado aqui. E toda vez que alguém se lembrar da gente, é uma lembrança de alegria. Isso chega lá para a gente, onde quer que a gente esteja. O bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Não sei se foi o Chico ou se foi o Emmanuel que falou isso, foi o Chico, né? Todo o bem que nós fazemos vai ser o nosso advogado, onde quer que nós estejamos. E esse bem, gente, pode ser um copo com água que a gente der para alguém, um sorriso, uma palavra de conforto. Não reprovarmos o comportamento das pessoas, porque cada um carrega a sua própria cruz. Então, deixa eu só fazer uma breve leitura. Pessoal, tudo isso está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, caso vocês queiram se aprofundar na leitura, tá? Aqui está dizendo, deixa eu ver se eu encontro. É um trechinho, almas perfumadas. Aqui está dizendo o seguinte, tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado dessas pessoas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza que o amor é possível. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso-panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave de sua presença que sopra no nosso coração. E ela finaliza. Costumo dizer que algumas almas são perfumadas, porque acredito que os sentimentos também têm cheiro e tocam todas as coisas com os seus dedos de energia. Minha avó era alguém assim. A minha avó perfumou muitas vidas com sua luz e suas cores. A minha vida foi uma delas. E o perfume era tão gostoso, tão branco, tão delicado, que ela mudou de frasco, mas ele continua vivo no coração de tudo que ela amou. E tudo que eu amar vai encontrar, de alguma forma, os vestígios desse perfume de Deus, que numa temporada se vestiu de Edith, para me falar de amor. Esse é um trechinho do poema Almas Perfumadas. E aí
Eu gostaria que todos nós pudéssemos embelezar as nossas almas, perfumar as nossas almas, para que nós possamos levar esse perfume, essa doçura, essa alegria, essa harmonia, essa paz, onde quer que a gente vá. Para que a nossa passagem pelo planeta seja uma passagem leve, apesar do peso que a gente vier a carregar. E que nós todos possamos ter uma semana de beleza, de leveza, de bons perfumes, de muito amor e muita luz. Muito obrigada a todos.